Estamos aí retornando, né, para darmos sequência à atividade da manhã do sábado, né, que é a meditação, a reflexão, tendo como base as obras de Joana de Ângeles, mais especificamente o que nós estamos trabalhando, que é o autodescobrimento, uma busca interior. Esta obra aqui também, à semelhança das outras que nós já estudamos, ajuda muito a gente fazendo um entendimento, né, da nossa vida, de nós mesmos, para que a gente possa ir encontrando aí uma forma mais segura de vencermos as nossas dificuldades e também aproveitarmos melhor a nossa vida, né? Porque pior do que não passar direito por uma prova é não aproveitarmos as oportunidades de crescimento que a vida nos apresenta, né? Então, a obra de Joana de Ângeles ajuda a gente a fazer um autoentendimento, um entendimento melhor de nossas realidades, para que a gente possa, então, ir aproveitando melhor. Como disse Jesus, né, que nós que temos muita facilidade em ver o argueiro no olho do outro, tem dificuldade de ver a trave que está no nosso, né? O próprio Cristo já asseverava que é muito mais fácil a gente enxergar coisas nos outros do que enxergarmos coisas em nós mesmos, né? Dada essa dificuldade, os Espíritos amigos, através das obras, nos ajudam a irmos pensando um pouco mais a respeito de nós, a nossa vida, né? Então, nós estamos trabalhando o ser real, né? Esse capítulo sobre o ser real, onde a Joana de Ângeles vai nos traçando aqui a complexidade das energias, né? Essa circulação natural das energias provindas do Espírito e também movimentadas aqui no mundo das formas, onde nós nos encontramos e necessitamos administrá-las bem para termos saúde nos dois sentidos. Temos a saúde física e a saúde espiritual, já que a saúde do corpo depende muito da saúde espiritual. Mesmo quando a pessoa fala, mas e as fatalidades, as doenças kármicas, né? Mesmo esta é uma doença espiritual. Pode ser não ser uma doença canalizada do hoje, mas é uma doença que vem canalizada do ontem, né? Um comportamento equivocado hoje, no momento atual, pode conduzir-nos a uma enfermidade, seja física ou psíquica, ela pode conduzir. Mas também as enfermidades do ontem, elas trazem consigo desarranjos do espírito de tal forma, né? As dificuldades que elas carregam para o corpo físico, muitas vezes doenças que o espírito ainda não tomando providência para modificar os painéis que envolveram ele naquele clima desfavorável, né, que acaba conduzindo energias desconexas para o corpo, manifesta doenças mesmo, né? Até mesmo as doenças kármicas, elas podem ser abrandadas e até mesmo suprimidas, se o espírito tiver condição de fazer um bem, né, ou modificar de tal forma o seu curso, que ele consiga alterar completamente os painéis que o levaram ao equívoco, mudando o sentimento, né? Porque essa é a grande tônica da transformação, é mudar o sentimento, transformar, né? A gente pode até achar que melhorou, que mudou, mas a gente só vai saber, né, aquilo que realmente sente, ou o peso efetivo do sentimento, quando a gente é testado. Então, no momento da prova, é aí que a gente sabe se realmente superou, se mudou, se melhorou ou não, né? Porque é fácil eu dizer que perdoei alguém, desde que esse alguém nunca mais passe pela minha frente, eu nunca mais cruze o meu caminho. Ah, já esqueci isso, nem lembro mais da pessoa. Claro, ela nunca passa mais pela minha vida, mas será que, a hora que essa pessoa cruzar o meu caminho, ou repetir a mesma ofensa outra vez, será que eu vou reagir melhor do que reagia antes da minha proposta de transformação? Depende, né? Depende do que eu fiz, do meu sentimento em relação à transformação que ele precisa ter, né? Então, a Joana de Ângeles diz que a doença é sempre um choque entre a mente e o comportamento, o psiquismo e o físico, né? Já que a mente e o psiquismo é o espírito em ação no corpo. Então, havendo um choque entre a realidade do espírito e o comportamento, esse choque acaba gerando, então, transtorno no campo celular, no campo dos órgãos, e acaba tornando enfermiço o corpo. Se não houver uma harmonia entre ambos, né? Se não houver uma harmonia entre a mente e o comportamento, né? Ou seja, o comportamento que venha trazer conforto ao espírito, naturalmente esse comportamento equivocado que nós possamos ter, ele acaba por
criar na alma o despertamento já de antigos condicionamentos, de atavismos que vão conduzir energias negativas para o corpo, fazendo o corpo adoecer. Então, muitas das dificuldades que nós experimentamos hoje, elas já são antigas, são muito antigas, né? Elas são recordadas pelos comportamentos atuais. Então, quando eu repito um comportamento, eu simplesmente recordo um procedimento já muitas vezes cometido, muitas vezes repetidos, que vão fluir para o meu corpo de maneira desconexa, gerando energias ruins que vão danificar as minhas células, vão danificar os meus órgãos, né? Então, a Joana vai colocando aqui, ela diz então que algum desses impulsos negativos, por exemplo, a violência, se não tiver de controle, se ela não estiver sob controle, se a nossa violência não estiver sob controle nosso, ela gera vários atritos no corpo, especialmente em articulações. E a pessoa vai ter processos delicados, né, e dolorosos na parte óssea, na parte que é como dizer assim, ela é representativa, né, propriamente, ela não é real, mas a simbologia do processo da violência é travar a pessoa, porque na verdade a violência ela paralisa o espírito, o ódio paralisa, né? Os sentimentos negativos em relação a outra pessoa, em relação ao mundo, as coisas que a gente não aceita, quando a manifestação da alma é negativa no sentido da violência, ela paralisa as forças da alma no sentido positivo. Consequentemente, paralisa o corpo também. Então a pessoa começa a travar constantemente. Ela trava, ela para de caminhar. Então começa a ter dores articulares as mais absurdas possíveis, né? Então, a Joana coloca bem aqui, né? Interessante ela dizer que quando o indivíduo é dominado pelos impulsos da violência, e a gente nunca acha que é violento, né? A gente acha que a gente é bonzinho, né? Que a gente é tranquilo, mas todo desconforto que a gente sente em relação ao que vem dos outros é um impulso de violência. Se eu fico com raiva de alguém, mesmo não manifestando isso, pelo que a pessoa me faz, naquele momento em que ela me faz, se ela desperta um frisson na minha alma, uma sensação negativa de mim para com a outra pessoa, por aquilo que eu recebo, consequentemente aí está expresso aí o processo da raiva, que tem ascendente onde? Na violência, contida, guardada, né? Encapsulada aí na alma, né? Fazendo com que a gente muitas vezes não consiga, talvez não manifeste ela de maneira ostensiva, mas a gente acaba manifestando essa violência de forma diluída, né? No nosso nervosismo, muitas vezes na resposta ríspida que a gente dá para o outro, né? A pessoa me fala alguma coisa, eu não tenho coragem de dar um soco na pessoa, né? De dar um bate-estaca aí no outro, né? Eu não tenho coragem de dar um tuque, né? Mas eu respondo de maneira ríspida, fecho a cara, não falo nada, fico, né? Passo a agir de maneira, com respostas curtas, e dou a entender a outra pessoa que eu não gostei, que eu estou azedo, né? Que eu estou amargo. Isso é violência. É violência diluída. É violência diluída. Por um traquejo social, por um processo de culpa, por qualquer outra justificativa, a gente não tem muitas vezes a coragem de mais manifestar aquele sentimento. Já é um passo. A Joana chama isso de contenção. Uma outra obra ela chama isso de contenção. Já é um progresso. Mas não é ainda o tudo. Por quê? Porque é preciso erradicar o sentimento. Nós precisamos acabar com a violência. E acabar com a violência é viver a paz. É viver o outro lado dela, né? Jesus não falou para dar outra face? É viver a outra face da violência, que é justamente a paz. O Chico tinha uma receita infalível para isso. Dar aos outros o direito de serem o que quiserem ser. E a nós de sermos melhores. É a receita do Chico. Quando a gente faz isso, a gente acaba com a violência. Porque você não vai mais se surpreender com o que vem dos outros, porque não é importante o que vem do outro. O importante na minha relação com o meu semelhante é o que eu faço, não o que eu recebo. Enquanto eu necessitar da aprovação dos outros para as coisas que eu faço, da atenção dos outros, né, para as minhas carências, do bom trato que vem do outro para eu me sentir melhor, sempre que eu precisar de qualquer coisa que venha do outro para que eu me sinta um pouco mais confortável, eu ainda não fiz o meu progresso. Eu tenho que ser melhor. Os outros devem se comportar como acham que devem.
Se a gente fizer isso, a violência vai desaparecer, porque a gente não vai mais se surpreender, né? Não vai mais se surpreender. Fulano me iludiu. Não, fui eu que me iludi com ele, ou seja, eu criei ilusões em torno da minha relação com o meu semelhante. Aí quando ele reage contra mim, de alguma maneira, ele faz alguma coisa que eu não gosto, e eu fico perplexo com aquilo. E fico com muita raiva, você mentiu para mim, você me traiu. Não, na verdade fui eu que menti para mim mesmo, fui eu que traí a mim mesmo, porque eu criei expectativas em relação às ações dos outros. E criei uma pessoa, a imagem e semelhança das minhas conveniências. Olha só o que nós fazemos, como o Divaldo falou na palestra lá em Araçatuba, que nós fazemos isso a respeito de Deus. O homem criou um Deus à sua imagem e semelhança. Não como está escrito lá nos textos evangélicos, né? Que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, mas nós fizemos um Deus à nossa imagem e semelhança. Nós também fazemos as pessoas à nossa imagem, a imagem e semelhança das nossas conveniências. Nós fazemos isso. Então, quando a pessoa nos decepciona, quando ela faz alguma coisa que a gente não quer, do jeito que a gente não gostaria que fizesse, então a gente entra em atrito com a pessoa. Na verdade, nós não estamos em atrito com a pessoa, com o outro, estamos em atrito conosco mesmo, porque estamos em conflito. Quando a outra pessoa não reage como eu quero, e eu sofro com isso, na verdade o problema não é com ela, o problema é comigo, porque eu estou nesse momento em conflito. Conflito com aquilo que eu criei e com aquilo que eu estou enfrentando. Porque se eu ainda não consigo dominar os meus próprios impulsos completamente, como é que eu vou dominar os dos outros? Como é que eu posso prever as reações dos outros? Como é que eu posso estabelecer padrão para o comportamento do outro? Se eu não consigo ainda controlar os meus. Se eu tenho dificuldade, os meus me surpreendem ou não? Surpreende. De vez em quando a gente se vê fazendo alguma coisa que você fala, nossa, eu não devia ter feito isso. Nossa, eu já sei que eu não posso fazer isso. Eu sei que eu não posso falar assim. Eu sei que eu não posso responder assim. Eu sei que eu não... Mas se eu sei e eu ainda faço, e o outro então? Né? Então a gente não pode criar expectativas para as ações e reações dos outros. E é isso que faz com que nós entremos em constantes conflitos. Mas o conflito não é por conta do outro, o conflito é por nossa própria causa. Nós conflitamos com as nossas próprias expectativas. Nós criamos expectativas e conflitamos com elas. Então não foi a pessoa que me desagradou, fui eu que me desagradei com aquilo que eu criei a respeito dela. Então eu criei toda uma expectativa e eu estou me desagradando com essa expectativa, porque a pessoa não reagiu como eu gostaria. E aí, por causa de um bichinho, né, que ainda corrói a gente por dentro, segundo está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das chagas da humanidade, chamado orgulho, a gente então se arvora contra o outro, de maneira veemente. Né? De maneira veemente. E isso é negativo. Né? Então a gente precisa se conhecer um pouco mais, para poder saber onde é que estão os campos de conflitos interiores nossos, para irmos colocando as coisas no seu lugar, sem criarmos expectativas em relação às coisas. Lembrando que quando nós procedemos bem, as coisas dentro de nós caminham bem, mesmo que fora não caminhem bem. E foi isso que trouxe aos grandes mestres da humanidade, aos homens bons da humanidade, aqueles que serviram no bem, a força que a gente muitas vezes olha e fala que onde eles encontraram a gente não sabe, que a gente não consegue ter a mesma, né? Onde que eles encontraram essa força? Essa força estava dentro de cada um, porque não criaram expectativas em relação a ninguém. No mundo interior de cada um deles, o mundo interior de cada um deles estava em paz. Então, quando você está em paz, né, o que acontece fora não importa. É possível caminhar tranquilo em meio a tormentas, né? Em meio a grandes dificuldades. Lembremos daquele momento de Jesus no mar, onde a tempestade chegou, o barco começou a ser sacudido e os discípulos ficaram apavorados. E Jesus dormindo. Jesus estava em paz. Ou seja, o que estava acontecendo por fora, mas eles não conseguiram. E aí eles se voltam, Senhor, Senhor. Né? Aí ele se levanta, né? Vai lá fora e cala-te. Na verdade, ele calou o quê? A tormenta exterior. Né? Ele calou toda aquela tormenta que envolvia o exterior que estava angustiando os discípulos. Porque ele continuava em paz.
ele continuava em paz. A embarcação nossa, íntima, só naufraga se a gente quiser. Embora as tormentas, ela pode bater para lá, bater para cá, e chacoalha, e o vento sopra e as ondas levantam, mas se você mantém o seu equilíbrio, a sua tranquilidade, a sua serenidade, esperando apenas de nós mesmos e não dos outros, em relação ao que nós necessitamos fazer, o nosso barco não naufraga. A gente precisa ser um bom condutor da própria embarcação. Nós precisamos ser bons condutores. Mas para isso temos que ter sentimentos que sustentem essa boa viagem, né? Senão não adianta. Você confia no teu navio que ele vai aguentar a tormenta? Se confia, prossegue, deixa o vento bater, deixa as águas baterem. Essas circunstâncias aí muitas vezes tem a ver com os medos, o medo do fracasso material, o medo da morte, né? Os discípulos estavam com medo de morrer, né? Isso. E como a gente... Na verdade, essa embarcação que é o interior e que vai navegando, se ela superar o medo da morte, está resolvido. Mas antes disso, como é que faz? O doutor estava falando que, na verdade, os discípulos tinham medo ali de morrer, né? Era o medo da morte, né? É o medo iminente da morte. Mas é ainda a dificuldade que nós temos de sermos criaturas mais espirituais do que materiais, né? Nós ainda estamos focados bem no mundo das formas. E o mundo das formas é sabido para o espírito, né? Ou sabido do espírito, que o mundo das formas é perecível. E como ele está mais vinculado, por faltar dos recursos espirituais e ter mais sensações que lhe vinculam à vida material, ele está mais ligado às coisas que ele pode ver e tocar do que às realidades que ele não pode ver e não pode tocar, que é o sentimento. Faltando-lhe sentimentos, faltando-lhe a realidade espiritual, ele então, vislumbrando o mundo das formas perecer, ele então teme. Aí vem o temor, né? Que Jesus chamou isso de falta de fé. Ele falou assim: vós não tendes fé. Mas na verdade a fé é o quê? É uma autoconfiança que se adquire na medida que se espiritualiza. Os espíritos não eram espiritualizados, eles estavam se espiritualizando com Jesus. Eles estavam aprendendo agora a respeito ou recordando, né? Porque também não eram almas tão frágeis quanto os homens da sua época. Apesar de se comportarem muitas vezes como tais, eram espíritos preparados para aquela missão. E Jesus estava recordando a eles, ensinando a eles a respeito da realidade espiritual. Mas eram homens frágeis, né? Como todos os outros da sua época, mais vinculados a tudo que viam do que ao que sentiam. Então, à medida que nós vamos adquirindo sentimentos, melhorando a nossa questão emocional, nós vamos ficando mais seguros e tendo menos medos, né? Porque a gente se importa mais com o que está por dentro do que com o que está por fora. E mesmo nas grandes calamidades, a gente já viu, até filmes mostram isso, né? Não lembro o filme agora, há um tempo atrás, um vilarejo de uma cidade foi invadido por uma guerra e foi feito um bombardeio violento naquele lugar, pessoas destroçadas para todo lado, sirene tocando, gente toda arrebentada, e pessoas comuns do povo, pessoas muito simples, correndo, carregando outros e levando para galpões e curando, gente que nunca pegou no instrumento médico, nada, estava lá suturando e auxiliando, e enfaixando as pessoas, e abraçando e conversando e fazendo. De onde veio essa força, né? Que naquele momento ali faz com que a pessoa haja de maneira imprevista, né? Imagina, era para ter, se era um motivo de desespero para a maioria das pessoas que estavam ali, que queriam fugir, correr, por que para alguns não era isso, né? Para algumas pessoas aqui era um momento de, mesmo, imagina, você está auxiliando alguém aqui, uma bomba caindo ali, explodindo, a sua vida está em risco do mesmo jeito, enquanto uns corriam e fugiam, alguns só se preocupavam em catar as pessoas que estavam feridas e cuidar delas. E não eram médicos, não eram pessoas comuns que queriam enfaixar, queriam ajudar. Onde estava essa força, né? Onde estavam as forças dessas pessoas que ali naquele momento faziam com que, ao invés de fugirem daquele momento de conflito, que era o comum, que a maioria queria fazer isso, correr dali, estavam ali. Né? Eram pessoas que já o exterior não era mais importante. Eles estavam preocupados em auxiliar, em beneficiar, em fazer alguma coisa para aquelas pessoas que estavam em necessidade naquele momento. Não estavam preocupados com a sua vida física, né? Consequentemente, claro, pessoas que já haviam conseguido valores melhores do que os outros que estavam querendo fugir.
Porque o medo ele é alicerçado ou arrimado na falta de valores ainda, de valores mais nobres. À medida que o espírito se enobrece, que ele vai avançando no progresso da sua autoconquista, né, da conquista dos sentimentos melhores, ele vai temendo menos a vida material, a vida exterior. Ele vai criando mais confiança em Deus. É o que Jesus falou, da fé. Se tiverdes fé, direis a esta montanha, transporte daqui para lá e ela vai. Claro que simbolicamente Jesus estava falando o quê? Das montanhas interiores nossas, né? Das dificuldades que a gente ainda traz por dentro. Você vai dizer a sua imperfeição, sai da frente, transporta daqui para lá. E a imperfeição cede. Por quê? Porque o espírito não cede mais a ela. Mas isso é a carência de valores. O que faz com que a gente ainda vive esses conflitos, né? Daquilo que a gente é com aquilo que a gente precisa ser. Esse conflito faz com que a gente ainda queira fugir e manifeste vários estados, nesse caso aqui, o da violência, né? É o que a Joana coloca aqui. Não só como o doutor colocou, o direito da morte, mas também quando mais jovem, toda mudança, quando se forma agora para a vida profissional, mudança de cidade, toda mudança nos leva a isso, né? A medo, a dúvida, a insegurança. Então, é a carência, né? Carência de valores, né? À medida que a gente vai se espiritualizando, vai dando mais importância à nossa realidade espiritual do que à nossa realidade no mundo das formas, embora ela seja profundamente importante, nós não podemos descuidar dela de jeito nenhum, né? Mas, à medida que a gente vai avançando para a nossa realidade espiritual, a vida em si, o mundo de representação que nos circunda vai tendo menos importância nas expectativas nossas, né, em relação à nossa felicidade. Porque a gente vai cuidando melhor do espírito. E cuidando melhor do espírito, a gente começa a se satisfazer com menos coisas, diminui muito as exigências, né, as necessidades. A gente passa a conviver com as pessoas com muito mais alegria, porque o importante não é o que elas fazem para nós, mas é o que nós fazemos para elas. Jesus ensinou isso, e a maioria dos autores espirituais que falam sobre isso dizem a mesma coisa. Que o bem que nos faz bem é o bem que a gente faz, não o bem que a gente recebe. Então o espírito vai tendo mais vontade de proporcionar bem ao outro do que a si mesmo. E quando faz isso, fica bem. Fica bem. Porque a alegria que envolve o bem, ela se fixa na alma daquele que faz, né? Não tem aquela música que diz que a mão que distribui flores é que fica perfumada, né? Então, ou seja, se você está se envolto num clima de amor, de bem, de caridade, você acaba se beneficiando daquele e vai se nutrindo nisso, não necessitando mais do que vem dos outros, né? Embora quando receba, isso se transforma numa grande alegria, claro. Agora, para aquele que não tem nada de si mesmo, não importa o que receba, vai continuar não tendo nada. Inclusive, nunca nada vai estar bom. Você pode perceber, uma pessoa muito carente, muito fragilizada a nível afetivo, geralmente essa pessoa é cercada de grandes afetos. Mas ela reclama o tempo todo que ninguém a ama, que ninguém gosta dela, que ninguém liga para ela. Entendeu? Eu conheço pessoas depressivas, que são cercadas de todo carinho, de todo amor, de todo cuidado, sabe? Tem gente de volta que faz tudo pela pessoa. Mas isso não modifica em nada a questão da depressão dela. Não muda nada. A pessoa continua depressiva, a despeito do que receba, continua no processo que ela está. Porque o bem que nos faz bem é o bem que a gente faz. Então, se me falta valores próprios, os valores dos outros não vão me completar. Claro que podem me dar conforto, isso sim. Claro que estar na presença de pessoas que gostam da gente, que fazem coisas boas pra gente, é claro que isso é bom, é confortável, é alentador, mas não é planificador. O que nos planifica? O que nos planifica é o bem, né? Ou é o sentimento que a gente tem. Isso sim. É isso que me dá tranquilidade, né? Se você tem medo de injeção, né? Tem medo de tomar injeção, você pode ir com a pessoa mais querida do mundo na farmácia ou no médico, meu filho. Não tem jeito, não é? A criança não está nos braços da mãe, ela esperneia para todo lado e não quer, e grita, e por mais que você abrace, quem vai sentir agulhada quem é? Se ela tem medo de injeção,
Não tem jeito, ela vai passar todo o pavor de ser espetada aí pela agulha, não tem alternativa, porque a mãe vai poder, a mãe até daria o braço, né? Então, pode aplicar em mim, mas vai adiantar alguma coisa? Não. Porque a única coisa que a preservaria daquele pavor que ela está sentindo seria o quê? Ela ter recursos emocionais próprios que lhe tranquilizasse, entendesse que é só uma picadinha. Que é só uma picadinha que passa rápido e que aquilo vai curar, vai lhe fazer bem, vai lhe... Mas e cadê esse entendimento? Só vem na cabeça o quê? O terror de que uma agulha vai espetá-lo. Pronto. E não importa quem esteja do lado. Né? Importa? Não importa. Você vai comigo para eu tomar injeção? Eu vou, mas tudo bem, mas eu não vou poder tomar injeção por você. Quem que vai ter que tomar injeção? É você. Né? Tem jeito, né, Gustavo? Vai fazer a endoscopia. Eu posso até ir junto, mas não tem como fazer pelo outro, né? Davi, quando eu era criança, minha mãe falava assim, você não vai comigo não, a mãe vai tomar injeção. Aí eu não ia. Isso é terrorismo, né? Ela disse que quando era pequena, a mãe dizia assim, você não vai comigo hoje não, que eu vou tomar injeção. Quem quer tomar injeção? Né? Mas quando a gente tem valores próprios, né? Quando nós estamos referto de valores, aí sim. Né? Aí não precisa nem ninguém, a gente vai sozinho. Né? Aí vai lá sozinho, dá o braço lá, tira, pronto. Agora, quando não tem valores, aí os enfrentamentos são difíceis. Aí quando a tormenta vem, a embarcação sacode, né? Aí, meu filho, eles estavam com Jesus no barco. Ué, podiam estar com a companhia melhor no barco sacudindo? Estavam com Jesus. Adiantou alguma coisa? Não, acordaram o mestre porque o barco ia afundar. Estavam com medo. Ué, se o Cristo está aí do lado e o negócio, como é que faz? Quero salvar minha pele. Pô, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Não dá para trocar a injeção por um comprimidinho, né? Alguma coisinha. Não, meu filho, tem que ser injeção. É por aí, né? Então, as energias nossas, né, que são a responsabilidade interior que flui das nossas ações íntimas, elas são canalizadas sob o comando da mente ou do espírito, do eu superior, para a sua responsabilidade, criatividade e expressão divina que demonstra a sua origem. Né? Então, ou seja, o espírito é extremamente responsável pelo que faz. O que flui de nós é um produto nosso, sob nossa responsabilidade. Então, a gente precisa ter consciência do conteúdo que possui. Né? Cada um precisa sondar-se sempre, meditar muito, para ir trabalhando aqueles pontos mais delicados e não deixarmos sempre para amanhã. Né? A gente está sempre adiando. Depois eu vejo isso. Se toda vez, quando faz alguma coisa, a gente bota a mão e fala, nossa, não podia ter feito isso, nossa, eu fiz isso outra vez. Mas se eu fiz isso outra vez, por que eu ainda não tomei consciência de que eu preciso melhorar isso? Né? Só no momento que a dificuldade surge que eu vou acordar que eu tenho que fazer isso. Então, Santo Agostinho fala, né, no Evangelho também, lá no Livro dos Espíritos, que a gente precisa todo dia passar em revista sentimentos, pensamentos e ações. Para quê? Para a gente tomar ciência de quem a gente é e irmos trabalhando a nossa modificação e verificando qual providência nós temos que tomar para que as coisas que fluem de nós para a nossa realidade exterior, né, para o corpo, para aquilo que nos circunda, estejam absolutamente sob o nosso controle, sob o nosso comando, sob o comando do eu superior, ou seja, eu, espírito, preciso controlar o mundo em que eu vivo, não permitir que as coisas me controlem, que as reações me controlem, né? Que a violência que há em mim ainda manifeste e me controle. Quantas pessoas que estão hoje presas, né? Estão às vezes em prisões, não conseguem explicar direito como é que o negócio aconteceu. Às vezes atentaram até contra a vida do outro, né? Assassinou alguém, e a pessoa não consegue explicar. Eu não sei. Eu fiquei cego. A pessoa fala desse jeito, fala, fiquei cego e fiz. Não se conhece. Quando a gente não sabe por que fez uma coisa, é porque não se conhece. Agora, a Joana de Anjos fala, né, na outra obra que nós estudamos, que
as ações do bem, elas vão criando o quê? Elas vão desbastando as cascas que escondem-nos de nós mesmos. Vão tirando as camadas que encobrem os nossos sentimentos, principalmente os menos dignos, e vão nos deixando à mostra, para que a gente possa trabalhá-los. Para que nós possamos trabalhá-los. O eu consciente, ou seja, eu consciente de mim mesmo, daquilo que eu sou, das minhas ações, mediante exercício constante, deve comunicar-se com todas as células que constituem o invólucro material. Porque os nossos órgãos nos atendem. E o tratamento que nós podemos dar ao nosso corpo é o tratamento consciente. Ou seja, eu preciso constantemente gerar saúde para mim mesmo. Saúde emocional e saúde física. Não tem o ditado assim, mente sã, incorpore sã? Ou seja, o que é a mente? É o eu superior. É o espírito agindo no mundo das formas. Então, tudo que vier do meu pensamento e do meu sentimento precisa ser uma coisa consciente para mim. Não pode mais ser instintiva. Né? Eu agir, reagir sem saber por que eu estou fazendo isso. Outro dia no meu trabalho eu escutei uma frase que eu fiquei animado com a pessoa que estava lá, que era uma pessoa bastante rude. E aconteceu um fato lá e eu vi que a pessoa que abaixou a cabeça, foi lá para o lado, assim, para o canto, ficou quieto. Depois ele me falou assim, como é que ele falou? Ele estava bufando lá, né? Mas ele não reagiu. Né? Ele falou assim, se fosse em outro tempo eu teria dado um soco nele. Eu falei, que bom. Né? Ou seja, já existe um espacinho entre o automatismo dele, né, e a razão. Ele está conseguindo pensar já. Se fosse em outro tempo, ou seja, então, alguma coisa foi acontecendo que foi tornando aquela reação dele mais consciente. Embora sentindo vontade de reagir, não reagiu. Eu já ouvi gente falar assim, acho que eu estou ficando mole. Acho que eu estou ficando mole, né? Porque em outro tempo eu reagia, brigava, né? Estou ficando mole. Não é que está ficando mole. Nós vamos nos tornando mais conscientes para nós mesmos, ou seja, o ambiente da consciência vai ficando mais lúcido. Aquele nevoeiro que escondia as nossas imperfeições vai se dissipando à medida que o sol vai entrando, né? O que é esse sol? Sentimentos nobres que vão entrando ali e aquecendo aquelas regiões enregeladas, frias, né? Que faz com que a gente haja e reaja sem pensar, sem meditar. Quando vê, já feriu, já magoou, já fez uma coisa que não devia, já matou. Aí, à medida que esse sol entra, o que ele vai fazendo? Aquecendo, vai derretendo o gelo e vai desnudando a nossa natureza divina. Todos nós temos. Há o germe de todas as virtudes dormitando em nós, dormitando na natureza de cada um de nós, precisando o quê? De exercício para poder florescer, poder crescer, germinar e crescer. Então, esse sol dos novos sentimentos que a gente vai ganhando à medida que vai se modificando, principalmente na prática do bem de qualquer espécie, que está implícita em tudo que nós fazemos, no pensamento, no sentimento, nas ações, nas palavras. Né? Pensar bem, sentir bem, falar bem, agir bem. Quando nós passamos, Jesus não falou, vigiai e orai para não cair em tentação. Quando ele falou isso, ele não estava falando da tentação de fora, das coisas que vão tentar a gente, né? Eu não posso comer doce, vejo uma torta deliciosa, passo perto, ai que tentação. Não, a torta não é a minha tentação. A tentação é o quê? São os meus impulsos que me levam a fazer aquilo que eu não devo. Se eu sei que eu não devo comer torta, por que ela me tenta? Então, não é a torta que me tenta. É ainda o meu sentimento, né? O meu sentimento de não reconhecer os meus limites, as minhas necessidades, que me submetem àquilo, que faz com que aquilo seja para mim uma tentação. Então Jesus falou, vigia e ora. E o espírito Rabindranath Tagore, num poema, num livro chamado Tagore Além das Estrelas, que é a psicografia de Aristóteles, ele fala, sou poeta e sou soldado. Aí ele fala, como poeta, devo distribuir flores aos meus irmãos, e como soldado preciso ficar às portas do meu coração, para que as imperfeições que estão lá dentro não saiam. Então o poema, as palavras não são essas, esse é o sentido. Uma hora eu vou trazer ele aqui, vou ler para vocês ver que coisa linda que é o poema. Então ele fala que a gente precisa ficar na porta do coração, vigiando. É o que Jesus falou. Vigia e ora, para você não cair na tentação. Na tentação do quê? De ceder aos próprios impulsos negativos. Não é de ceder ao que está por fora.
Porque as coisas de fora são só representações das minhas vontades interiores. Porque se você esses dias, nós fomos estávamos no lugar com os amigos, né, inclusive com a minha irmã, e fomos num service-self, lá fomos pegar as comidas, né? E eu gosto de qualquer coisa, legume, verdura, eu como qualquer coisa, não tenho restrição com coisa. E eu passei e peguei quiabo. E tinha uma amiga da minha irmã que estava do lado, ela falou assim, Deus me livre de comer um negócio desse. Se comer uma coisa dessa, pelo amor de Deus, eu passo uma coisa dessa o quê? Tudo que tem aqui é comestível, não tem nada aqui nessa banca. Não, pelo amor de Deus, quiabo, nem pensar. Né? Então a gente tem o quê? Nós selecionamos interiormente as coisas que atendem às nossas vontades, né? Que atendem à nossa... É importante que a gente tenha esse nível de consciência, né? De saber selecionar, porque na verdade, o que é que nos tenta? Tenta aquilo que está em consonância, né? Com as nossas imperfeições. À medida que a gente vai melhorando, que esse sol vai entrando e derretendo as cascas e revelando as virtudes que precisam ser desenvolvidas, as coisas exteriores não vão mais significando muita coisa para nós. E mesmo aquelas que estimulam a nossa vontade, já não são mais irresistíveis. Porque está lá também no Evangelho, que não existe arrastamento irresistível. Existe arrastamento, sim, mas não irresistível. Quando é irresistível, é porque a nossa paixão está acima da nossa razão. Está acima da nossa percepção emocional. Nós estamos, então, quando uma coisa é irresistível. Que alguma coisa nos atraia, tudo bem. Mas quando ela é irresistível, é porque então a nossa paixão está falando mais alto. É a nossa razão. Faltam-nos sentimentos próprios que nos ajudem o quê? A dimensionar a nossa responsabilidade, que é o que ela fala aqui, em relação àquilo que nós temos que fazer. Então, como é que o Espírito consegue entender a sua responsabilidade na sua expressão divina? Tudo que nós fazemos são expressões divinas, porque nós somos divinos. Nós somos parte de Deus, somos uma criação dele, somos uma obra da divindade. Então, as nossas expressões são divinas. Nós somos um Deus com D minúsculo, mas somos. E as nossas expressões deviam ser quais? Sendo um Deus, um Filho de Deus, deviam ser expressões nobres, elevadas, mas ainda não são. Então, há uma responsabilidade em tudo que a gente faz. O Espírito é responsável pelas suas ações. Então, o corpo, o Espírito, né, que determina para o corpo a saúde ou a perturbação ou a loucura que vai vivenciar. Então, é a alma que preside a vida, né? É ela que se comporta no mundo das formas, inclusive no mundo da forma que há em clausura, que é o corpo. Cada célula do nosso corpo físico está sob o comando do nosso espírito. Inconscientemente está sob o comando da nossa alma, cada célula. Então eu posso gerar saúde para uma célula que adoeceu, não posso? Teoricamente poderia. Se eu tivesse completo domínio de mim mesmo. Domínio das minhas emoções, domínio dos meus sentimentos. Não permitindo que as minhas paixões me dominassem ou me controlassem. Se elas controlam, então uma parte de mim está fora de controle. Está sob o quê? Está sob a injunção das coisas e não de mim mesmo. Então eu sou sob o comando do quê? Daquilo que me atinge. Quando deveria ser o contrário. As coisas que me sensibilizam deviam passar pelo meu crivo. Eu deveria dominar a minha natureza. E todas as reações deveriam ser conscientes para mim. Mas claro que nós somos imperfeitos, e isso não é possível ainda na condição que a gente está. Mas pelo menos a maior parte de mim mesmo, do meu psiquismo, da minha razão, precisa estar consciente das coisas. Eu preciso me conscientizar da vida que eu estou levando, da vida que eu estou vivendo, de quem está comigo, da minha família, do meu trabalho, dos meus sentimentos, né? Eu preciso criar esse entendimento. E isso, gente, é um exercício. É o que ela fala aqui, a Joana fala, é um exercício. Ela coloca aqui logo no início, isso aqui, é um exercício. Ó. Ela fala assim, ó, o eu consciente, mediante exercício constante, deve comunicar-se com todas as células que lhe constituem o invólucro material. Exercício constante. Então nós precisamos tomar consciência de quem somos. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção todo dia.
Agora, e quando a gente não quer saber da gente mesmo, né? Há muitos casos em que a gente não... Pensar na vida não é fácil, né? Pensar não é difícil não, pensar na vida dos outros é mais fácil. Por isso que Jesus falou, por que vedes um argueiro no olho do teu irmão e não vê uma trave que está no seu, né? Aí a Joana de Anjos fala, porque a gente não tem hábito e nem vontade de pensar sobre a própria vida. Ninguém quer olhar para si mesmo. Né? Há algumas coisas em nós que não nos agradam, então a gente não quer olhar para si mesmo, a gente quer olhar para fora, olhar para os outros, olhar para as coisas, olhar para as pessoas, que é mais fácil. É mais fácil, ser consciente não é fácil, porque ser consciente é conviver consigo mesmo do jeito que se é, e a gente prefere as ilusões, né? A gente criou uma série de ilusões, mesmo inclusive a respeito de si mesmo, e ai dos outros não acreditar nessas ilusões, né? Ai daquele, porque a gente vira contra a pessoa. Você quer ver quando a pessoa identifica um defeito da gente? Nossa, a gente fica possesso, não gosta. Quando a pessoa aponta um defeito e fala, você é isso, misericórdia, né? Como diz o ditado. Às vezes ela também é, né? Oi? Pode acontecer. Identificação, né? Identificação. É o mesmo. Mesmo. E essa circunstância não é porque o cidadão se considera melhor, que olha, vê mais o defeito do outro, que em vez de olhar a si mesmo? Pode ser. O seu Bento está falando se isso aí não acontece porque a pessoa que olha para o defeito do outro não se acha melhor que o outro. Pode ser sim. Pode ser por isso também. Mas na maioria das vezes é por hábito mesmo, é porque para não querer olhar para si mesmo. Enquanto eu me torno clarividente para as coisas dos outros, eu tenho menos tempo de olhar para mim mesmo, pensar em mim mesmo, ficar corrigindo os meus defeitos. Né? E geralmente a pessoa que está sempre voltada para a vida dos outros, ela tem poucas percepções a respeito de si mesma. São pessoas que têm pouca noção de quem é, do que faz, né? Mas pode acontecer por esse fato também, né, da pessoa ela se achar melhor, então ela se coloca num patamar, né, bom, eu sou melhor, então eu vejo os defeitos de todo mundo porque eu não tenho. Pode acontecer, pode acontecer sim. Mas o que a Joana coloca nesse item aqui, que é muito importante, é que esse estado de consciência é um exercício constante, porque queira ou não queira, nós estamos em constante comunicação com o nosso corpo e com tudo o que nos rodeia. Todas as ações que acontecem ao nosso lado influenciam-nos de alguma forma, porque nós estamos em constante comunicação com tudo. E na Terra, nós estamos entrelaçados. A humanidade toda está entrelaçada. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, o que eu faço, influencia todos aqueles que estão à minha volta. Mesmo que eu não diga uma palavra, mas se eu tiver um comportamento interior negativo, ruim, se eu tiver pensamentos pessimistas, ruim, desejar a respeito dos outros, da vida, eu vou influenciar todos aqueles que estão à minha volta. Porque eu irradio, né? Há uma irradiação do que eu sou, daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto. Porque nós vivemos vibratoriamente entrelaçados, a humanidade toda está entrelaçada. Daí os autores espirituais dizem que os nossos atos, um ato meu aqui, bom, influencia o bem que está acontecendo em toda parte. Mas um ato ruim meu também, um pensamento ruim meu, influencia o mal em toda parte. Porque eu entro no circuito, né? Eu entro nesse circuito fechado, que é o circuito do bem ou do mal que acontece em todo lado. Porque nós estamos em constante comunhão uns com os outros. Agora, a sintonia sou eu que escolho. Com quem que eu quero estar? Quem são as minhas companhias encarnadas e desencarnadas? O homem mesquinho, negativo, pessimista, de mente perniciosa, ele está em contato com todas as mentes que se equivalem no mundo inteiro. Então tem alguém lá na China que é desse jeito, eu estou em comunicação com essa pessoa. Estou recebendo do mundo inteiro e de toda parte, dos dois lados da vida, a influência dos sentimentos que eu manifesto. Então por isso que nós somos responsáveis, né? Somos responsáveis, né? Por isso que Jesus falou para vigiar e orar. A gente tem que tomar cuidado, né? A mente, né? A mente ela é fonte criadora, diz o Emmanuel. A mente cria. Os sentimentos irradiam. E nós estamos nessa sintonia. Então é um exercício constante que nós vamos fazer de renovação interior para quê? Para que essa comunicação com o meu próprio corpo, com as minhas células, com o meu psiquismo e com tudo que me rodeia seja uma comunicação saudável. Para que eu tenha saúde, tenha paz. E mesmo com o corpo com algum defeito, com algum problema,
o espírito vai até onde ele tinha que ir, cumpre toda a sua missão, o seu trabalho, né? Nós vemos o Chico aí, o Chico tinha um monte de problema de saúde e desencarnou com 92 anos. Foi lá na frente, né? Apesar, muita gente com menos problema que ele desencarna mais cedo. Quanto mais autocontrole você tem, quanto mais consciência de si mesmo você tem, mais domínio sobre a sua natureza também você tem. Ou seja, mais domínio sobre tudo. Se eu preciso vivenciar uma vida de tantos anos na Terra, mesmo tendo um problema, uma dificuldade que eu vou ter que, às vezes, passar por aquilo ali e carregar aquilo por muito tempo, o espírito pode controlar a vida daquele corpo até que seja necessário. Mas se eu não tenho controle, né? É como uma carruagem onde as rédeas escaparam da mão do cocheiro e os cavalos vão para onde eles querem e na velocidade que querem. Uma hora vão encontrar um abismo e vai cair no abismo, né? É preciso que as rédeas estejam na mão do cocheiro, que é o espírito. E ele precisa controlar a carruagem física, né? O corcel físico, ele tem que estar ali, ó, segurando a rédea. Há momento em que parece que você vai perder, né? O negócio vai, né? Agora os cavalos vão me tomar a rédea, né? Mas a consciência do espírito faz com que ele puxe e fala, não, está sob o meu controle. Mesmo que o cavalo apresente algum probleminha lá, ele vai controlando e vai levando esse cavalo até onde for necessário. E vai embora. Então o espírito precisa estar consciente de quem é e do que faz. Mas não é um exercício muito agradável, né? A gente não quer muito isso, né? De estar consciente de si mesmo. Mas é uma coisa que nós precisamos fazer. Mas é cocheiro sem carta. Cocheiro sem carta? O cocheiro tinha carta. Na hora de aposentar, se não apresentasse a carta, o exercício que precisa, não aposentava. Ah, é? Eu não sabia disso. Não sabia que cocheiro tinha carta, né? Seu bem. Então aqui na página 18 a Joana fala, né, que a doença resulta então do choque entre a mente e o comportamento, o psiquismo e o físico, que interagem somatizando as interferências. Então o comportamento, né, voltamos aqui para o comportamento. O comportamento é muito importante, né? A forma como nós agimos, ela é significativa para determinar o grau de tranquilidade, de autossatisfação, de paz que a gente vai experimentar, independente do que esteja acontecendo conosco. Porque ter paz não significa não ter problemas. Ter tranquilidade íntima não significa não ter desafios. Porque há muita gente que não tem nada disso e não tem tranquilidade nenhuma. Tem gente que não precisa mover, tem gente que não precisa levantar de lugar nenhum para pegar nada. Tem quem faça tudo por ele. Que ele venha dar qualquer coisa à mão, que faça qualquer tarefa que a pessoa precisar, né? Então, nem por isso a pessoa é mais feliz ou está em paz. Agora, tem quem tem uma vida movimentada, difícil, com uma série de desafios, e são pessoas sorridentes, tranquilas, de fala serena, pessoas que você tem prazer em ficar perto, que você sente bem estar perto da pessoa, e que muitas vezes é motivo de comentários. Quando a gente escuta alguém falar assim, olha, se eu tivesse os problemas que aquela pessoa tem, acho que eu não estaria nem vivo. Né? Quantas gente escuta falar isso? Como é que aquela pessoa consegue ter aquela tranquilidade que ela passa com aquele monte de problema? A gente conhece nessas nossas visitas por aí, famílias, né? Mães e pais, em grande penúria. Mães com filhos complicados, maridos complicados, e são pessoas tranquilas, pessoas serenas, que cuidam da sua vidinha ali simples, sem grandes complexidades, né? E vão caminhando, né? Então essa tristeza que muitas vezes nos envolve, que puxa a gente para baixo, que faz a gente sofrer, né? Essa falta de paz, é a falta de autoconhecimento. É preciso descobrir, né? fazer uma verificação íntima de cada dia, irmos descobrindo a nossa necessidade diante da existência que a gente tem, para irmos tomando ciência de onde nós precisamos mudar, o que nós podemos fazer em cada dia para ir tornando a nossa vida melhor. Ninguém vai tornar a nossa vida melhor. Somos nós que vamos tornar a nossa vida melhor. Cada dia é um dia a mais, né? Quando a gente acorda de manhã, deveríamos agradecer a Deus e dizer a Ele, muito obrigado, meu Deus.
por mais esse dia que eu vou ter para fazer da minha vida uma vida melhor. O Emmanuel dizia que todo bem que você fizer é teu advogado em toda parte. Qualquer bem que você fizer é o que vai te defender, te dar paz em toda parte, quer dizer, em qualquer situação, em qualquer enfrentamento. O bem que você fizer é teu advogado. Ou seja, se você vai passar por uma dificuldade, o bem que você fez te sustenta o equilíbrio naquilo que você vai enfrentar. Como dizia o Divaldo, uma vez perguntaram para ele na nossa frente numa entrevista, se ele chorava, se ele sentia quando alguém que ele amava partia. Ele falou, claro que eu sinto. Eu não sou insensível, não sou uma pedra. Eu sinto a dor da separação, mas eu não me desespero. Porque eu confio em Deus e sei que a pessoa está viva. Ela não morreu. Então, ou seja, mas só uma vida calcada na auto-verdade, né? No autodescobrimento, ou seja, de se descobrir a cada dia, de criar o seu próprio recurso para caminhar, faz com que o espírito enfrente as dificuldades, embora em lágrimas, mas prosseguindo sempre, sem vontade de desistir, sem vontade de parar. O suicídio é uma covardia moral, dizem os espíritos amigos. Por quê? É a pessoa querendo desistir de si mesma. Mas não tem como desistir de nós mesmos, porque nós vamos nos encontrar onde formos. Para qualquer lugar que você for. Embora a morte não exista, mas vivo ou morto, você vai estar com quem? Consigo mesmo. Eu vou estar com quem? Comigo mesmo. Não há como fugir de mim mesmo. Não há saída para mim, além de mim mesmo. Eu vou me encontrar por onde eu for. Então todas as agonias, as dores, o sofrimento, as amarguras, que porventura eu não estou conseguindo administrar aqui, vão me encontrar onde eu estiver. Porque elas estão em mim. E elas vão florescer e continuar florescendo. Né? E continuar me assediando, até que eu resolva enfrentá-las. E olhar com dignidade e respeito para mim mesmo, para fazer o quê? Para prosseguir. Então esse estado de paz, de harmonia, né, interior, é uma busca de cada dia, de cada momento, de cada luta. Já ouvi gente também dizer, né, e isso é muito comum, a pessoa dizer assim, às vezes que cuida de pessoas que estão doentes, alguma coisa, a pessoa dizer assim, eu estou gastando a minha vida com fulano, bem capaz de eu morrer antes da pessoa morrer. Né? Ninguém está no lugar que está por acaso. Se nós estamos diante de um ente querido que necessita da nossa atenção, do nosso esforço, da nossa vida ali naquele momento, é porque aquele momento é o momento mais importante da nossa vida. Nós não estamos perdendo a vida por ninguém. Estamos ganhando a vida cuidando de alguém. Melhorando o nosso sentimento. Considerando a vida como eternidade, né? Não como brevidade, que é do nascimento ao túmulo, o que é para nós um tempo pequeno perto de um ente querido, de um grande amor? Não é nada. É um exercício de afetividade que nós estamos desenvolvendo, né? Às vezes a gente pediu tanto lá no mundo espiritual, Senhor, eu sou muito duro, eu preciso desenvolver afetividade, me ajuda. Né? E às vezes nem é informado para nós, mas está implícito no nosso compromisso existencial, cuidar de alguém, ficar do lado de alguém durante algum tempo da nossa vida, cuidando, dedicando o nosso sentimento, o nosso carinho, o nosso amor. E aí a gente acha que está perdendo a vida, né? Eu estou perdendo meu tempo, perdendo a minha vida, estou gastando a minha vida aqui do lado dessa pessoa, tal. Mas você não pediu a Deus um exercício de afetividade, porque se achava muito duro e sentiu que a tua dureza, que a minha dureza estava me fazendo mal, estava atravancando a minha felicidade, o meu progresso? Eu não pedi um exercício de afetividade? Deus me deu um exercício de afetividade. Quer? Não é? Deus me deu um exercício de afetividade. Às vezes uma tarefa na obra do bem. Né? O que você faz? Eu vou uma vez por semana naquela instituição, vou lá, participo da sopa. Né? Falam como se fosse um peso que eu tivesse. Um peso que eu tivesse. É um dia que eu dou lá, né? Fala com pesar, como se aquele dia fosse um dia perdido da semana, né? Passo lá, mas por que não deixa? Está sentindo que é um peso, larga, né? Mas não larga, porque sabe, o espírito inconscientemente sabe que ele precisa daquele exercício de afetividade ali. Pediu afetividade. A gente pede do outro lado, viu? A hora que olha no espelho da consciência, fala assim, eu sou muito duro, então eu preciso de um exercício de afetividade. Então, Senhor, me dê. Aí o Criador não fala nada. E a gente embarca, né? Reencarna, e aí vem os exercícios de afetividade. Vem os testes, né? Pessoas complicadas, difíceis. E às vezes, cuidar de alguém.
que fica sob a nossa guarda por alguns anos aí da nossa vida, que é um período muito pequeno diante da nobreza que nós precisamos alcançar do nosso sentimento. Um período muito pequeno. Saber enfrentar isso e conseguir superar essas dificuldades é conseguir, né, lixar a própria realidade íntima, né, lixar o próprio coração para tirar aquela casca dura, né, e no lugar surgir aí um ser nobre, né, feliz. Porque não adianta nada viver mais 20, 30 anos, né, na tranquilidade, sem nenhum problema, nenhum enfrentamento, e duro, e desencarnar do mesmo jeito que chegou na Terra. Quando viver mais 15 anos, livre, né, ou 10 só que sobrou, livre, porque o outro partiu, e daí 10 anos a gente está indo embora também, mas com o coração mais suave, mais leve, mais doce, deixando para trás aquela casca que cobria, né, o nosso sentimento mais nobre. Então, tudo tem a sua finalidade. Então, é preciso que a gente compreenda isso, né, que ela coloca aqui. Que o choque, né, entre o comportamento e a realidade espiritual, o físico e o psíquico, faz com que a gente tenha saúde ou que a gente tenha dissabores físicos, morais e espirituais. Né? Aqueles que convivem ao nosso lado nos dois planos da vida são almas que foram estrategicamente direcionadas pelo Criador para nos ajudar a refletir, para nos ajudar a meditar sobre as nossas próprias necessidades. Em tempo algum, somos convidados por Deus à inutilidade. A esperança deve ser sempre um sentimento que deve arregimentar as forças necessárias ao prosseguimento, ao cumprimento de nossas responsabilidades na existência onde estamos, situados temporariamente para o aprendizado devido. Desde os tempos antigos, encontramos as falas: sois artífices do vosso próprio destino. Esta também é uma realidade espiritual que nos alcança com sua verdade absoluta. Vamos construindo a nossa felicidade ou a nossa desdita à medida que caminhamos escolhendo, realizando, fazendo. Deus é Deus de vivos e não de mortos, disse Jesus. E asseverou também para deixar que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, aqueles que preferem a inutilidade estão mortos para a realidade espiritual. Aquele que prefere a ociosidade está morto para a sua realidade espiritual. Aquele que prefere o conforto à caridade está morto para a sua realidade espiritual. Assim, desenterremos de nossa natureza os melhores projetos e propósitos assumidos conosco mesmo, quando ainda à semelhança de aves de asas quebradas, sem poder realizar os voos tão sonhados e almejados, objetivamos consertá-las, mergulhando no mundo das formas, e mesmo feridos, comprometemo-nos a prosseguir trabalhando, no limite que nossas forças nos permitissem, realizando e amando, para que lentamente a solda natural dos valores enobrecidos pudesse devolver a liberdade espiritual que perdemos quando nos preferimos os entrechoques dos comportamentos de desrespeito às afetividades alheias. De asas avariadas, mergulhamos no corpo, para que pudéssemos reestruturar-nos, construindo um mundo de paz. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos permita a medicação da autotransformação
consequentemente, a luz que iluminará a nossa caminhada futura. E novamente, para que tenhamos paz. Que Ele nos abençoe agora e sempre. Graças a Deus.